Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jafar de Meu e vamos para mais um vídeo. Agora vamos falar do Paulistão de 2004, ou seja, vamos falar de um estadual que aconteceu há 20 anos atrás, né? E foi um estadual histórico, né, para um time do ABC, né? Não estou falando do Santo André, e sim do São Caetano, mas calma que a gente chega lá. Primeiro vamos falar do regulamento. Os 21 times, né, eram divididos em dois grupos, né? Um grupo era com 10 times e a outra com 11 times. Só que os times se enfrentam dentro do grupo, tá? Em apenas um turno. E os 4 melhores de cada grupo avançam para a fase seguinte, né? E aí fazem as quartas de final, depois semifinal e final. E outro detalhe, o pior time de cada grupo, né? Era rebaixado, né? Para a segunda divisão do Paulista, né? E aí na segunda fase, que é as quartas de final, né? Quartas de final, quartas de final era jogo único, tá? E nas semifinais e finais aí sim e de volta, tá? E vamos falar do campeão, né? Que foi o São Caetano, né? O São Caetano enfim conquistava um título histórico, né? Para o time do ABC, né? O São Caetano já havia batido na trave, né? Em 2000, em 2001 no Brasileiro, né? Em 2002 nas Libertadores, né? Em 2013, o São Caetano não chegou em nenhuma final, mas montou ali a base, né? Montou um esquadrão ali que ganharia esse Paulista no ano seguinte, né? O time foi montado ali durante o Brasileirão, né? De 2003, né? Por exemplo, o São Caetano era treinado pelo Tite, né? Inclusive. Só que aí o Tite saiu, né? E aí o Muricy Ramalho, que estava no Inter, né? Aceitou o convite de dirigir o São Caetano. E aí o Muricy foi, né? E ele encontrou um time muito bom, um time competitivo, né? Com jogadores experientes ali. E o São Caetano estava querendo dessa vez ir mais longe no Paulista, né? Querendo, quem sabe, brigar pelo título, né? Só que o começo não foi fácil. O São Caetano oscilou ali na primeira fase, né? Tanto que o time quase que ficou de fora, né? Das quartas de final. Mas o time reagiu, né? Nas rodadas finais e conseguiu avançar em quarto. Quer dizer, não foi, né? Uma campanha brilhante na primeira fase, mas o time avançou, né? Inclusive deixou para trás o rival Santo André, né? Mas, né, por outro lado, o Santo André ao menos ia ganhar a Copa do Brasil, né? Meses depois, enfim. Nas quartas de final, né, o São Caetano enfrentou o São Paulo, né? O São Paulo foi o melhor time da primeira fase, né? Tanto que terminou invicto. E mesmo jogando no Morumbi, o São Caetano ignorou, né, a força do São Paulo, né, e venceu o time do Morumbi por 2-0, né? E aí chegamos na semifinal, né? E na semifinal o São Caetano enfrentou o Santos, né? Santos de Diego, Robinho, Elano, né? Ainda com o técnico Leão no banco, né? Enfim, o Santos com aquele timaço ainda, né? Favorito, claro. Só que o Azulão, né? Já não importava, né? Já ignorou esse favoritismo, né? Na Vila foi um grande jogo, sabe? Um jogo de muitos gols, né? O jogo terminou empatado em 3-3, né? E aí na volta, né? No Anacleto Campanella, o São Caetano deu show, né? Ou seja, quem achava que o Santos gostava de dar show, o São Caetano provou ali que também sabia dar show. O time humilhou o Santos, goleou por 4-0 e assim foi para a final. E a final do campeonato de 2004 foi uma final de dois times do interior, ou seja, outra final caipira depois de 14 anos, né? Desde aquela final de 90 entre Bragantino e Novo Horizontino, né? Até porque o São Caetano encarou o Paulista, né? O Paulista de Jundiaí, né? O Paulista estava montando a base do time que ganharia a Copa do Brasil no ano seguinte, né? E outro detalhe é que o Paulista era treinado pelo Zete, né? O ex-goleiro Zete era o técnico desse time, né? E o Paulista tinha bons jogadores ali, né? Tinha nomes interessantes ali. Enfim, né? As finais desse campeonato foram no Pacaembu, né? Já que os dois estádios, né? O Jaime Sintra e o Anacleto não tinham capacidade, né? Para receber as finais e com isso as finais foram no estádio municipal, né? Na capital, em São Paulo, né? No primeiro jogo, né? O Paulista sai na frente, né? Mas só que o São Caetano vence de virada, né? E vence com autoridade, vence por 3-1, né? E fica bem perto de um título histórico, né? De um título inédito. E aí uma semana depois, né? No jogo de volta, o São Caetano controlou bem o jogo e conseguiu vencer de novo, né? Agora por 2-0 e assim o São Caetano, enfim, era campeão paulista, enfim, conquistava um título relevante, né? Para sua história e acabava com aquela cena, né? De fracassar em finais e tudo mais, né? E aquele time consagrou jogadores, né? Incríveis ali, né? Consagrou nomes ali como Serginho, né? Já já a gente fala desse homem. Consagrou Marcelo Matos, Mineiro, Gilberto, né? Que depois jogaria na seleção, né?
o Marcinho, né, que é o Marcinho Porpeta, né, que depois jogaria em Palmeiras, né, enfim. Consagrou nomes já consagrados no futebol, né, por exemplo, como o Euler, né, o filho do vento, né, o Anderson Lima, já com uma bagagem no futebol, né, e também, né, consagrava também o Muricy, né, o Muricy Ramalho, que enfim ganhava um título em Eixo Rio-São Paulo, um título importante, né, um título que abriu as portas para ele, talvez, né, para poder dirigir grandes clubes, né, enfim. Só que aí, né, o São Caetano, depois dessa conquista, foi ladeira abaixo, porque ainda naquele ano o zagueiro Serginho morre, né, de infarto no coração, né, no jogo contra o São Paulo, no Morumbi, né, todo mundo sabe a história, né. E aí o São Caetano é punido, perde 24 pontos no Brasileiro. Depois disso, o São Caetano foi ladeira abaixo, né? Nunca mais foi o mesmo. Teve só um lampejo ali em 2007, onde o time chega às finais, né, do Paulista, só que acabou sendo vice-campeão. Depois disso, o São Caetano acabou, né? Caiu de divisão, no Brasileiro foi para a última divisão, né? No Paulista também chegou a cair, chegou até recentemente voltar, né, algumas vezes para a primeira divisão, né? Acho que em 2018, depois de 2021, né, que acho que foi a última vez. Só que aí, nos últimos anos, o São Caetano tá no ostracismo, né? Caiu para a última divisão recentemente do Paulista, né? Ele caiu da 3 para 4 no ano que vem, ou seja, ele estará na última divisão, né? Ou seja, um momento muito difícil da história do São Caetano, né? E não sei, né, se o São Caetano vai voltar àqueles tempos, né? Acho que vai ser difícil talvez voltar, mas, né, 20 anos depois da sua maior conquista, o São Caetano atualmente amarga a última divisão, né? Que ele vai jogar ainda no ano que vem e tal. E tá sem divisão nacional, né? Enfim, vamos falar do time base desse time campeão, né? Que era o Silvio Luiz no gol, né? A defesa era Anderson Lima, Dininho, Serginho e Triguinho. Às vezes, né, jogava um tal de Thiago, né, para formar um trio de 3 zagueiros ali. Mas a escalação era sempre essa aí. Meio campo era Marcelo Matos, Mineiro, Gilberto e Marcinho, né? E no ataque o Euler, às vezes jogava o Varley, né? E Fabrício Carvalho, né? Que foi importante nesse campeonato, né? Para ajudar o time a ser campeão. E o Muricy, né? Era o técnico. Agora vocês vão ver os gols do jogo que deram o título ao São Caetano e a gente já volta para falar dos grandes, né? Sim, acertar na entrada da área, primeiro o zagueiro Danilo e depois o gol devagarzinho, 1-0. E pede de novo, levanta o braço e grita, mas antes de lamentar, prefere comemorar o que Mineiro resolve fazer. E o que falta pro fim é só contar 1, 2, 3 e já é o começo da festa. Essa alegria já esteve muito perto outras vezes. A taça que quase chega, o título que quase vem e a incômoda fama de vice-campeão. Tudo isso agora para o São Caetano cabe no mesmo grito. É campeão! Acabou o vice, agora é campeão. Bom, vocês viram aí os gols do título do São Caetano, agora vamos falar dos paulistas, dos grandes, né? Vamos falar do Corinthians, né? O Corinthians fez a sua pior campanha em toda a sua história em Campeonato Paulista. Por quê? Para começar, o Corinthians montou um time assim, sabe? Uma baciada de jogadores novos ali, um pacotão, sabe? Trouxe ali nomes ali como Regis, um tal de Regis Pitbull, né? Que depois acabou se envolvendo com drogas e largou o futebol por causa disso, né? Trouxe Piá da Ponte Preta, trouxe acho que o tal de Adrianinho também da Ponte Preta, ou seja, trouxe uns caras ali da Ponte Preta, né? Que tiveram um certo destaque na Ponte Preta. Enfim, trouxe outros nomes ali pouco conhecidos da época, enfim. E o Corinthians, né, com esse time meia boca aí, não foi bem, né? Na primeira fase, o Corinthians sofreu, não chegou perto de se classificar e lutou para não ser rebaixado, sim. O Corinthians chegou a lutar para não cair, e aí chegou na última rodada ameaçado de ser rebaixado. Imagina a humilhação, né? Por quê? O Corinthians recebia a Santista, né, Portuguesa Santista no Pacaembu, e para não cair, né, para não depender de ninguém, tinha que ganhar, lógico. Só que o Juventus, né, o Juventus da Moca enfrentava o São Paulo, né, o maior rival São Paulo, né. O jogo foi no Anacleto Campanella, né. Quer dizer, os corintianos temendo, né, tipo, o São Paulo vai entregar, né, vai querendo se rebaixar, tal, né. Só que o São Paulo, né, honrou a camisa que veste e venceu o seu jogo, né. O Corinthians perdeu da Portuguesa, né, a Santista, né, e a Fiel ao final do jogo protestou muito, né, contra a diretoria da época e ao final também ficou aliviado, né. Mas é claro, né, não ficaram aliviados agradecendo ao São Paulo, mas ficaram aliviados, ufa, não caímos pelo menos, né, quer dizer, foi uma campanha vergonhosa mesmo, né, enfim.
Agora vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras tinha acabado de voltar da primeira divisão, né? Do brasileiro e tal, estava empolgado o time, né? Tinha jogadores ali como Wagner Love, né? Tinha Marcos que estava ali, parece que enfim, né? Sem sofrer muitas lesões e tal. Tinha um time até competitivo, tal, o Palmeiras, né? E o Palmeiras estava entre os cotados, né? Ao título. Na primeira fase o Palmeiras terminou em terceiro, né? E aí encarou o Paulista de Jundiaí e aí o Palmeiras deu zebra, né? Não, perdão. O Palmeiras encarou a Portuguesa Santista nas quartas de final, isso. Agora eu tô corrigindo. Só que aí o Palmeiras teve que jogar no acanhado do estádio Eurico Mursa, né? Ou seja, a Federação Paulista não quis trocar, né, o local do jogo, né? Pelo menos na Vila Belmiro, não sei. Botaram no estádio da Portuguesa mesmo e o Palmeiras teve que jogar lá. Aí o Palmeiras mostrou força, né? Venceu a Briosa por 2-1, né? E avançou. E aí na semifinal o Palmeiras encarou o Paulista de Jundiaí, né? E aí foram 2 empates, né? 1-1 no Palestra e 3-3 em Araras, né? O Paulista mandou esse jogo em Araras, né? E aí nos pênaltis o Palmeiras foi eliminado pelo Paulista, né? E aí, né? Foi outra parmeirada, né? Para um time pequeno, né? Quando os Palmeiras se citam parmeirada para um time pequeno é assim, né? Enfim. Agora vamos falar do Santos, né? O Santos era favorito ao título, né? Talvez um dos grandes favoritos, pelo time que tinha na época e tudo mais. E o Santos cumpre a sua promessa, né? De ser líder do seu grupo, né? E aí nas quartas encara a Barbarense, né? A União Barbarense. O Santos sofre um pouco, mas vence por 1-0, né? E aí na semifinal o Santos encarou o São Caetano e aí todo mundo já sabe, né? Já falei aqui, né? O São Caetano empata na Vila 3-3, goleia no ABC por 4-0 e o Santos deu adeus ao título, né? Agora chegamos no São Paulo, né? Um São Paulo Futebol Clube, né? São Paulo estava com um time forte, competitivo para 2004, né? Tinha nomes ali interessantes ali como Luiz Fabiano, Cicinho, né? Fabão, Danilo, né? Enfim, o São Paulo queria chegar forte nesse campeonato, né? Na fase de grupos o São Paulo lidera com folga, né? Em 9 jogos ele ganhou 8, né? Ou seja, e aí se tornou um dos grandes favoritos ao título. Só que nas quartas o São Paulo decepciona, né? O time é eliminado pelo São Caetano, né? Em pleno Morumbi, perdendo de 2-0 e assim o sonho do título acabou ali, né? Quer dizer, uma derrota, o sonho acabou, né? Quer dizer, mas só que assim, a base daquele São Paulo que ia ganhar tudo, né? De 2005 a 2008, né? Não tudo, né? Mas quase tudo estava sendo formado nesse time de 2004. Agora vamos falar da zebra, né? Vamos falar... O São Caetano já foi a zebra, né? Mas vamos falar da outra que foi o Paulista, né? O Galo do Japi, né? O Paulista tinha um time interessante ali, né? Tinha nomes ali como o Asprilla, Danilo, né? Que jogaria anos depois no Palmeiras, né? Tinha o Canindé, que era do Santos na época, mas só que ele não foi muito aproveitado. E aí no Paulista ele vingou, né? Aí tinha um moleque chamado Márcio Mossoró, né? Que era um moleque ali interessante no Paulista e tal, né? E o técnico desse Paulista era o Zete, né? Assim, o ex-goleiro Zete, o ídolo do São Paulo, enfim. Na primeira fase o Paulista começou meio mal, tal, mas só que o time aí reage e classificou sem susto, né? Ficando em segundo do seu grupo, né? No grupo que tinha Santos e Palmeiras, né? Aí nas quartas o Paulista encarou a Ponte Preta, né? E foi um jogo histórico até, né? O jogo termina empatado no tempo normal, só que aí o Paulista ganha na prorrogação, né? E aí totalizando, ficou 4-3 pro Paulista, né? E aí na semifinal o Paulista encarou o favorito Palmeiras, né? O primeiro jogo foi empate, 1-1. E na volta, né, em Araras, né? O Paulista mandou o jogo em Araras. Foi um jogo eletrizante ali e tal, né? O Paulista virou, saiu perdendo, depois virou, depois chegou a tomar empate, depois ficou à frente, aí nos acréscimos o Palmeiras empatou. Só que nos pênaltis o Galo da Japi, né, levou a melhor e eliminou o Palmeiras nos pênaltis, né? Aí nas finais o Paulista encarou o São Caetano, né, na final caipira, né? Só que não deu pro Paulista, né? O time acabou perdendo os 2 jogos e acabou vice-campeão. Mas só que o time base do time que viria a ser campeão da Copa do Brasil no ano seguinte estava sendo formado ali, né? Ou seja, essa derrota serviu até de inspiração, né? Para que esse time brilhasse no ano seguinte, né? A gente já contou essa história aí. Se vocês procurarem o vídeo da Copa do Brasil 2005, vocês vão ver lá com mais informações, né? Enfim, galera, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Dê um like, compartilhe o vídeo, comentem, né? É isso aí, tchau e até a próxima.